Fala, protagonistas! Aqui é Elton Deretti, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, carreira e negócios. Tô aqui com meu irmão, Thiago Savoldi. Você tá bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo sob controle. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Então tudo tá bem. bom, estamos de Juve hoje? Tô de Juve, o mais perto do preto e branco aí que eu vou chegar, com exceção da exceção do dia do Santos. Mas que o Santos... Ah, não, o Santos não vale, né, cara? É homenagem póstuma aqui. Deixa pra lá, deixa o Santos pra lá, mas ficou quase... Olhando daqui, eu já quase acho Corinthians, velho. Nem perto. Deu um frio no coração aqui. Assusta. Assustou? Não assusta. Então tá bom. Antes do Thiago apresentar quem tá conosco aqui, aliás, convidado muito especial, que foi um dos inspiradores pra gente fazer o nosso podcast Essa aqui. história é boa, hein? A gente vai contar depois dessa história. Eu quero falar da nossa patrocinadora, a Fader Estratégias Internacionais. Pessoal da Fader, Thiago, Sheila, queridões, obrigado pelo apoio. E para quem não conhece a Fader, ela tem mais de 25 anos apoiando empresas e marcas no canal de exportação, tanto para exportar como para importar também. Então, se esse é o momento da sua marca ou da sua empresa, se você quer conhecer um pouco mais de como desbravar esse mundo afora, procura lá o time da Fader Internacional no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Vocês vão ser muito bem atendidos e acreditem, vão cortar atalhos, tá bom? Merchan feito, bora trabalhar. Quem está conosco, meu querido? Eu vou contar essa bio e depois ele vai ter que contar essa história aqui pra gente. A bio já é um monte de história, né? É exatamente isso, assim. Galera, nosso convidado de hoje, ele já quis ser jogador de futebol, de tênis de mesa, de skate, de judô. Começou a carreira dele atuando com telemarketing, depois foi pra auditoria. Aí ele foi morar na Califórnia, morou lá, morou na Austrália. Aí ele criou um CRM para representantes comerciais que ficou animal, e aí o desenvolvedor dele sumiu e levou o código-fonte junto. Aí ele criou uma empresa chamada MoveOn, a CrossX, que virou um dos 3 maiores aplicativos de CrossFit do mundo, e em 2019 criou e focou 100% na operação da YouMode. É casado com a Gil Ferré, pai do Murilo e do João Antônio. Bem-vindo, João Risoléu. Pô, obrigado demais, cara. Valeu, João. Tudo bom, querido? Tudo excelente. Bom demais estar aqui, cara. E vocês? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu começar primeiro agradecendo você. Esqueci o nome do rapaz do marketing, meu Deus. Eu lembro do cabelo dele. Delton. O Delton. A gente fez uma dupla de cabeludos, Delton e Elton. Justo. Sacou, né? Entendeu o cabelo do cara já. Entendeu. E me sacanearam porque eram os 3 carecas. Tá? Os 3. Você tava fazendo a vez de cabeludo ali. A gente tava inspirando o João. Quem não tá no YouTube vai entender se for no YouTube lá. Mas foi um podcast ano passado. Foi ano passado. Acho que foi setembro, mais ou menos, ou agosto. E aí, cara, eu gostei tanto. A gente já tinha feito alguns, tinha feito em outros lugares. Mas a estrutura, da forma como vocês conduziram, eu saí de lá, indo no carro. Eu lembro que minha esposa me levou lá, você lembra? Lembro. E aí ela tava dirigindo, eu saí de lá e falei, cara, eu quero montar um negócio desse também. Aí na hora lembrei desse ser humano aqui, palmeirense, falei, cara, é o cara que vai me ajudar a complementar essa história. Liguei pra ele e falou, também tô querendo. A gente fez uma reunião presencial, o resto tudo no WhatsApp. Um café. Em janeiro começamos a gravar. Então, obrigado por ter sido uma inspiração e um grande parceiro aí. Que isso, cara. Fico lisonjeado, bicho. De verdade. É engraçado como a gente às vezes não sabe que a gente mexe na vida das pessoas, né, cara? E engraçado, Elton, porque eu morria de vontade de fazer um negócio desse, mas eu morria de medo, cara. Nunca gostei de me expor, nunca gostei de microfone, câmera. E quem me torrou foi o Delton. Olha belo só. dia ele falou, cara, vamos gravar podcast? Vamos. Pô, ele abriu o Google Meet, estamos gravando. Não, mas como começou? Não? Isso aqui é o primeiro episódio. E foi, cara. Depois que a gente faz esse negócio aqui a primeira vez, não dá pra parar mais. Vicia, é viciante, né, cara? Vicia, E a gente aprende gostoso, muito, né, cara? Então, já que a gente tá aprendendo, conta pra galera aí o projeto que você iniciou e focou, e eu sei que agora teve uma captação legal de investimento, a YouMode. O que é YouMode? Conta pra galera. Vamos lá. Faz o merchan também, né, pô? Com certeza. Cara, YouMode, nós somos uma empresa de inovação, somos 100% focados em moda. Apesar de atender outros segmentos, mas todo o nosso planejamento estratégico é direcionado para a moda. O nosso grande desafio, de forma pragmática, é ajudar as marcas a cada vez terem uma acurácia melhor na definição do produto a ser desenvolvido, ter a gestão e visibilidade do desenvolvimento desse produto e, por fim, garantir que o produto certo seja ofertado para o cliente certo e no momento certo, preferencialmente pelo WhatsApp.
Sensacional. Então, assim, isso é a forma pragmática, direta e reta, né? Que, enfim, quando a gente vai fazer pitch, tem pitches de 30 segundos, de 10, de 1 minuto. Agora, se a gente for entrar um pouco mais no detalhe, nós somos um PLM, um Product Lifecycle Management. Então, de fato, a gente gere o ciclo de vida do produto. Legal. E na ponta, por essência, o PLM... É que no Brasil, quando se fala de PLM, há uma confusão muito grande entre o PLM e o PDM. Uhum. A gente vem buscando, e até a captação é para, de fato, ser o primeiro PLM do Brasil. E o que o PLM faz? Além de toda a gestão que eu comentei, lá na ponta, a gente clusteriza a carteira de cliente, não importa se B2B ou B2C, para detectar qual é o cliente que está em momento de compra e, pelo histórico de compra dele, quais são os atributos de produto que cada um costuma comprar comparativamente com a coleção atual. Animal. Então, se eu sei os produtos... Sugerir. Exatamente, eu faço um match. Então, a gente tem integração com algumas empresas de catálogo. A gente cria um catálogo personalizado para cada cliente e coloca isso num ciclo de disparo de WhatsApp. Então, você pega o mix da coleção inteira, de uma marca X, e você vai segmentando catálogos ali para cada um dos clientes. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, B2C é quando você fala de consumidor final, ou seja, a loja vendendo para um consumidor, um CPF. E quando a gente fala de B2B, é para quando uma empresa vende para outra empresa, um CNPJ para um CNPJ. Então você consegue clusterizar essa coleção tanto para o CPF final ou como para o CNPJ. Exatamente. Ô, João, eu vou fazer uma pergunta agora, vou fugir um pouco da história do podcast, mas é que me interessou muito a história. E na última instância, a gente conseguiria fazer, você consegue lá na Coil Mode fazer uma análise preditiva da construção de uma coleção. Então, baseado nesses insights de propensão à venda de um grupo de atributo de produto, você poderia dar uma sugestão para o time de estilo. Eu sei que eles não vão gostar, mas... Não, dizer assim, jura? Produz essa quantidade de itens com esses atributos que é sucesso de venda. Estatisticamente, tem probabilidade de sucesso. Isso. Vai. Boa. A gente gosta só de frisar que a gente já viu. Mas então quer dizer que vai prever a tendência? Não entramos nesse mérito. Não é baseado no passado, não no futuro. Exatamente. O que a gente consegue extrair do futuro é muito relativo ao contexto de cada marca. Então, exemplo, se você é uma marca que se você se inspira para efeito de futuro em, 5, 6 benchmarks fora do Brasil, a gente tem a U-Track, que é um robozinho que fica nos e-commerces monitorando o que cada empresa está fazendo no digital. Legal. Então, quantos produtos lançou, por faixa de preço. Aí a gente tem uma inteligência artificial que, pela imagem, a gente detecta um pouco mais de 280 atributos de cada imagem. E aí a gente diz, tal marca, a gente tira um extrato disso, né? Então, quais são os atributos predominantes, quais são as cores predominantes. Então, para onde a gente está caminhando? O nosso até motivo de captação é que você tenha uma tela e que você diga, cara, eu quero faturar X nessa coleção. Ou quero faturar X% a mais que na anterior. Uhum. E eu quero dar 70% do meu peso de atributos para o meu histórico de venda, 20% para os meus benchmarks com um range de 3 meses, 10% para a opinião do consumidor final e 10% para os stakeholders internos. É para esse caminho que a gente está direcionando a solução. Que legal, a gente vai sair daqui com uma reunião marcada, tá? Não, 2, né? Excelente. Não, eu acho que a agenda dele... A gente acabou de achar mais um patrocinador, porque a galera que nos ouve pelo nosso background é uma galera de moda. Né? Então, assim, fica a dica, galera. Protagonismo Esporte Clube também é conhecimento e resolvendo os seus problemas. Resolvendo seus problemas de trabalho. Dia a dia. Né? Canal de distribuição. Animal, animal. Como que nasceu? Cara, e o molde, assim, eu nasci no mercado de moda, né? Eu venho de família que trabalha com moda há mais de 40 anos. Você nasceu no mercado de moda, que ser jogador de futebol, atleta de futebol, jogador de tênis de mesa. Tênis de mesa, judô, skate. Judô. E aí tá tudo certo. Eu até os 20 era atleta, cara. Eu sei que hoje não parece. Mas de tudo isso daqui... Cara, eu fui 7 anos judoca, ganhei campeonato pra caramba, fui skatista por 8 anos, era viciado, joguei futebol federado até os 21. Olha só. Tudo isso ao mesmo 20. tempo, assim? Tudo simultâneo, cara. Eu federei a primeira vez no futsal com 6 anos, 7 anos, que é o fraldinha. Olha que legal. E fui até os 20 federado e sempre futsal, futebol do society, ambos em paralelo. Judô, skate, enfim, a gente cresceu num clube. Que legal, cara. Na Zona Norte de São Paulo, o Acre Clube.
E, cara, foi até engraçado. Esse fim de semana reuniu a trupe das antigas. Pô, vamos jogar beach tênis? Cara, nunca joguei essa porra. Vamos ver o que vai dar. Operei o joelho e tudo. E, cara, desenvolvemos bem pra caramba. E aí começou a tirar sarro, porque a turma do Acre, cara, tem aptidão pra esporte. É multidisciplinar, né? É multiesporte, né? Que legal. E o tênis de mesa foi engraçado, cara, porque tinha as Olimpíadas internas e tinha muito cara fera. E modéstia à parte, eu era bom pra caramba. E, coincidentemente, há 3 semanas atrás, o pai de um amiguinho da escola do meu filho falou, cara, eu tô um japonês, né? Tô treinando, o que você tá fazendo? Tênis de mesa. Cara, eu vou com você. Eu tô numa fase que eu tô afim de disputar qualquer coisa, sabe? Tô meio competitivo. Você quer dar uma validada ali, se ainda funciona? Eu tô com adrenalina que só o crossfit... Pra completar, eu faço crossfit todo dia às 5 horas da manhã. Então, assim, só o crossfit às 5 da manhã não tá queimando a adrenalina. Não tá dando toda. Não tá dando conta. Mas, cara, voltando à pergunta. A U-Mode nasceu no papel há 8 anos atrás. Minha esposa, que é uma das cofundadoras da U-Mode, sócia, ela foi estilista e gerente de produto de algumas das maiores marcas também. Trabalhou na Dafit, trabalhou na Mandi, quando ela foi comprada pela Inbrand, se eu não me engano. Trabalhou com o Reinaldo Lourenço, enfim. Ela tem uma jornada bem grande na moda também. E, cara, a gente começou a brainstormar, porra, mas tem tal desafio, tem tal dificuldade... e começou a desenhar. Só que, cara, toda vez que eu ia validar com algum dono de empresa, eu já atuava como representante comercial. Eu trabalhei 10 anos como representante comercial. E a gente ia conversar com o empresário ou com o executivo e eu, saía tão frustrado, cara, que eu ouvia sempre, não, você está viajando, o varejo funciona assim, sempre funcionou, sempre vai funcionar desse jeito. Eu falei, cara, vou desistir dessa merda desse mercado. Foi aí que eu fui pro CrossFit, fui fazer a CrossX. Ela bombou, estourou, vendemos. Quando vendeu, eu falei, opa, peraí, eu não tô tão louco, cara. Louco era quem tava me achando louco. Quem achou que o varejo não ia mudar. Exatamente. Ou que não está mudando o tempo todo. Exatamente. E foi aí, cara, que em 18, quando eu vendi, no final de 18, eu vendi a CrossX, daí eu juntei o Saulo, que é um dos cofundadores também, e a Ju. Cara, agora vamos fazer essa porra acontecer, cara. Nós vamos botar de pé. O desafio para qual a U-Mode nasceu, para resolver, cara, no primeiro momento, era para digitalizar o processo de desenvolvimento de coleção. Então, eu sempre fui um cara muito criativo, e aí, de repente, eu conheci o Trello, conheci Scrum, e comecei a ver como isso mudou a minha vida. Eu falei, cara, por que a gente não leva essa porra pra moda? Legal. Pode falar palavrão aqui? Desculpa. Pode, aqui é nosso. Então, beleza. Aí tá. Essa porra é nossa. Então, tá tudo bem. Tá pagando aqui pros caras, tá liberado. E quando a gente começou, cara, a gente nem sabia o que era PLM, velho. A gente não sabia que existia um método, já existiam umas siglas. Não sabíamos, cara. A gente foi descobrindo. Só que a gente patinou pra caramba, daí veio a pandemia. A gente começou com um modelo de PLG, PQL, na verdade, Product Qualifying Leads. A gente trazia a galera para usar a ferramenta de forma gratuita e durante o uso a gente tentava converter para cliente. Entendi. Chegamos a ter 3 mil clientes ativos, daí veio a pandemia, em 3 semanas caiu para 15. Nossa. Em, sei lá, cara, 3 meses não tínhamos mais nenhum cliente. O faturamento caiu para R$1.000 por mês. A gente falou, cara, fudeu, o que a gente faz da vida? E aí, para nossa sorte, a gente havia feito contato com algumas enterprises. Na ocasião, a gente falou, não, cara, enterprise não é nosso negócio, a gente vai focar nos SMBs, Small e Medium Business. Mas, dada a situação, cara, mais fodido do que a gente tá, vamos tentar... Pior que tá, não pode ficar, né? Não como, cara. Pelo menos não estamos devendo para ninguém. Sim. Se fechar, né, só vai ser o prejuízo do que investiu. Mas levamos no Enterprise, para nossa sorte, fechou na semana seguinte. Que legal. A primeira grande que, cara, eu nunca deixo de agradecer e reconhecer foi a Reserva. Que massa. Que deu salto de fé com a gente, a Claudinha, o Nandão, enfim. E ali começou a história de verdade da U-Mode, cara. Que legal, cara. Mas é engraçado. A gente teve já algumas histórias de empreendedores aqui. E é sempre assim, né, cara? E é legal que a gente está dividindo isso, ao meu ver, e vocês também fazem isso lá no podcast de vocês. Não é uma jornada linear e não é uma subidinha reta, assim. Cara, tem um monte de altos e baixos e
curiosamente, parece meio aquela coisa meio jargão, assim, da jornada do herói, né? Mas quando tudo parece que vai dar errado, cara, se dá aquela resistência, bota um pouco mais de força e dali voa, assim, né? E começa a andar direitinho, ou vai evoluindo mais fortemente. E é bacana porque tem muita gente empreendendo, tem muita gente querendo tomar esse caminho, dar esse primeiro passo. Tem que tomar se está no insight, se está realmente no coração, se é propósito, mas tem que saber que vai ter altos e baixos, e vai ter dor, vai ter dificuldade, né, cara? É bacana, a gente já viu algumas aqui nessa, né, Tiagão? Mas eu tava pensando a mesma coisa que você. A gente ouviu essas várias histórias, mas para mim agora tem 2 pontos que, ouvindo o João, foram cruciais em todas as histórias que a gente ouviu. O primeiro é acreditar muito no que faz. Bingo. Acreditar que aquele produto... Cara, não sou eu que tô louco, eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar. E o segundo é o que esses empreendedores, no caso da YouMode, fez no momento complicado. No momento que o negócio deu ruim, qual foi a tomada de decisão? Cara, não tem como ser pior, vamos arriscar. Aposta todas as fichas, porque eu acredito no meu produto. Então, de todas as histórias que a gente ouviu, e até te ouvindo agora, assim, esses 2 pontos. Cara, você sabia do potencial, falou, cara, a hora que deu ruim, vamos dar o último tiro, assim, a última bala que eu tenho. Cara, é protagonismo, né? É isso. Porque sofrer, dizer, ó céus, ó terra, ó azar, meu Deus, como eu sou coitadinho, agora a pandemia me quebrou. Cara, ter isso fechado, aí, parado, né? isso aí fica fácil, né? Nossa. Dói, aí se arrepende o resto da vida, mas ir pra cima... E teria uma história boa pra contar, dizer assim, putz, olha, super legal, mas ó, pandemia, se não fosse a pandemia... Agora, não foge da pergunta, não. Eu tenho uma pergunta séria, mas tem uma antes da séria. Quem ganhou o tênis de mesa lá comigo do pai do japonês? Que você foi jogar? E aí? Cara, eu não joguei com ele, na real. Porque cheguei lá, tinha um monte de outros japoneses. Mas ele te levou de plateia, na verdade. Não, cara, é que é muito doido. Você sabe a diferença de tênis de mesa e ping-pong? Não. Eu levei 36 Existe uma diferença. Então, eu levei 30 e todos os anos para descobrir. Eu fiz 36, eu jogava, sei lá, comecei a jogar com 10. Fui descobrir 3 semanas atrás. Qual? Tem várias diferenças, cara. Então, tipo... Por exemplo, você vai jogar ping-pong, você tem que cruzar o saque e avisar onde você vai sacar. Pelo menos foi como eu sempre joguei. Sim, você cruza, sempre na diagonal. Sempre na diagonal. Você vai sacar, você pode sacar com a bolinha na mão. Certo. Tênis de mesa não existe isso. Você saca para onde você quiser, do jeito que você quiser, e você precisa pelo menos 5 centímetros de distância da mão para sacar. Olha você não pode pôr a mão na mesa. Enfim, tem umas regrinhas, cara. Olha só. E eu estava acostumado a jogar na porrada. E com raquete de pino, que sabe que tem os pininhos? E como eu comecei agora, enfim, não, você não pode, você tem que jogar com a de borracha. E eu sou terrível com a de borracha. Ficar jogando com efeitinho não é pra mim. Então eu comecei a jogar e, cara, eu tô na categoria F. De A a H, eu caí pra F. E esse meu amigo tá na categoria acima, eu vou chegar nele. Entendi. Bom, a gente, além de tudo, é cultura. A gente descobriu que tênis de mesa não é ping-pong. Cara, eu achava que era teoria, mas aí eu fui lá e comprovei. São esportes diferentes, não são jeitos diferentes de chamar a mesma coisa. Cai essa pergunta do milhão. Existe diferença entre tênis de mesa e ping-pong? Você perdia tudo. Perdia tudo. E sabe qual eu ia apostar com convicção que eu ia ganhar tudo. Certeza. E sabe qual que é? Os caras que são profissionais ali, tem vários que disputam campeonato, eles dizem, não, mas qual que é a diferença entre ping-pong e tênis de mesa? Tênis de mesa é um esporte. Tá, e o ping-pong? Ping-pong é lazer, é diversão. Se quiser correr, pega, é igual. Beleza. Falando disso, teve uma frase que você colocou na sua bio, ali nas perguntinhas que a gente faz, que é: descobri muita coisa que gostaria de me tornar e algumas que eu não gostaria. Isso é muito autoconhecimento. Como é que foi esse processo? Conta pra gente esses desafios aí. Cara, eu com 21 anos, eu me tornei um dos mais jovens na história da BDO. Vocês lembram da BDO? Que é uma das Big Five de auditoria e consultoria? Sim. Na época em que eu estava na BDO, ainda era BDO Trevisan. E eu, muito jovem, com 21, assumi uma cadeira de supervisão ali na controladoria. Havia começado com 17 anos lá e tive uma ascensão muito rápida. Com 21, eu já tinha uma responsabilidade muito grande de gerir budget, de aprovar, reprovar projetos. Muito recente, hein? Muito novo, né? Cara, 21 anos. E daí eu olhava para aquilo, primeira coisa, cara, minha sensação, né? Minha mãe foi uma baita executiva no mercado de moda, e não é porque é minha mãe, mas quem teve o privilégio de trabalhar com ela confirma isso. Ela foi uma das grandes executivas no mercado de moda. Ela, matéria-prima. E
ela tinha o sonho de que algum filho fosse um executivo tão bom quanto ou melhor. E eu vi que eu estava me tornando uma coisa que não era a minha pegada, porque eu olhava... Eu não vou, né? Normalmente em off eu cito um exemplo mais pessoal, mas eu olhava para o lado, cara, tinha um cara que estava no 4º casamento e com 3 pontos de safena, o outro estava no 3º casamento, o outro tinha acabado de casar e estava saindo com 3, 4... Enfim, eu olhava para aquele negócio e trabalhando 14, 15 horas por dia, viajando, não via família. Opa, isso aqui não é o que eu quero. Eu sei que não é o que eu Não é quero. o meu sucesso. Tenho não certeza que não. Exatamente. Foi ali que eu comecei. E foi ali, cara, que eu tomei uma decisão mega radical. Eu tranquei a faculdade no 5º ano, PUC, ADM. Vendi o carro, pedi demissão, terminei um namoro super antigo, comprei uma passagem para Austrália e vazei, cara. Uau! E a tua mãe deve ter ficado, assim, muito feliz. Ela tomou um choque na hora, assim. Ela foi uma decepção por ter, né? Porra, multinacional, vai crescer. Não, cara, não é o que eu quero. E foi abrir a cabeça. Fui estudar e fui viver a vida por uma outra ótica. E foi sensacional, porque logo minha mãe tinha comprado e percebeu que eu estava decidido. Era uma parada que eu queria fazer, ia fazer e pronto. Uhum. Então apoiou pra caramba. Então esse foi... E um pouquinho antes de eu tomar essa decisão, eu havia passado um tempo na Califórnia, que foi até que eu coloquei aí. E foi lá na Califórnia que eu saquei. Eu falei, caralho, velho, tem gente que vive feliz pra cacete e com... E não tem ponte de safena. Não tem ponte de safena, cara. Tipo isso, é uma boa não definição. Trabalha 20 horas por dia. É uma boa definição. Então eu voltei de lá e esse negocinho ficou na cabeça. Fiquei mais 3 meses no Brasil e Austrália. Passou quanto tempo na Austrália? Fiquei 8 meses. 8 meses. 8 meses, cara. Foi uma experiência foda. Animal. Eu não conheço a Austrália, mas dizem que é espetacular. Nossa. Assim. É um dos lugares que eu quero conhecer na minha vida. Eu ouvia, né? Muita gente dizia que a Austrália é o Brasil que deu certo. E de fato, cara. De fato. Porque a galera, eles não são tão calorosos quanto os brasileiros, mas eles são tão receptivos quanto. E, cara, mega desenvolvido, estrutura, enfim. Sou suspeito, sou apaixonado na Austrália. Que legal. Ô João, quando você fez esse movimento, né, de beleza, não quero isso para minha vida com 21 anos de idade, não deu aquela sensação, assim, até pra gente não romantizar e não quero fazer todo mundo largar tudo e correndo, por outro lado, eu não quero que as pessoas continuem fazendo o que as deixa triste, mas só pra gente tentar estabelecer um parâmetro, não deu aquela sensação de sou rebelde, tô indo, não teve essa conversa com a sua mãe, talvez, nesse sentido? Mas você tava com 21 aí também, né? Sim, 21. Foi o momento que eu joguei pro alto. Tiagão, transparência radical, cara. Assim, óbvio que eu tomei essa decisão. Assim, a família da minha mãe passou muito apuro, né? Minha mãe venceu na vida. Mas eu não posso dizer que eu passei aperto na vida, sabe? Então eu tinha consciência que se desse alguma merda eu tinha pra onde voltar. Sim. Eu não tive essa sensação de rebelde, eu tive uma sensação de libertação, cara. De porra, eu tô tomando a rédea da minha vida, velho. A porra da vida é minha e eu tô fazendo o que eu tô com vontade. Então não senti, não foi um sentimento ato, de... assim, Não. Porque justamente hoje se olha em perspectiva, claro, que esse é um tema que eu quero até entrar, assim, a gente sabe sempre o que a gente quer, mas ter certeza do que a gente não quer, talvez é um divisor de águas ali na vida. Mas é um belo começo, né? Exatamente, só para a gente também não instigar as pessoas a fazer esse movimento, mas você conseguiu ter essa clareza de que, cara, com certeza isso aqui não é isso que eu estou fazendo nesse momento. Fato. É que eu acho que pegando o que o João trouxe, assim, a gente falou em outros episódios, uma coisa é você estar consciente que aquilo você não quer, ou que aquilo não vai dar certo, ou que você acha que não é o caminho, seja uma decisão da empresa, seja da sua vida. Outra coisa é uma rebeldia barata, né? Só vou porque eu quero me rebelar e ir para a Austrália surfar, não sei se você surfou ou não, mas enfim... vou largar o emprego porque agora eu não quero mais trabalhar muito. Cara, peraí, tudo bem. Com 21 anos é mais fácil fazer isso. Por mais que tinha um respaldo ali também, mesmo que não houvesse um respaldo tão grande, se é para fazer, faz com 21. Que pelo menos você tem tempo de corrigir depois, né? Quando tem filhos e tal, já fica mais difícil. Mas mesmo tendo uma estrutura a sustentar, né? Filhos, família, esposa, casa, ou estando mais tempo, mais avançado na carreira... Cara, a gente precisa se libertar, a gente precisa achar. E aí eu não acho
não é romantizar, não é fazer sem propósito, porque eu acho que esse é o que a gente fala muito aqui. Cara, tem teu propósito. Descobre o que é teu sucesso, ou pelo menos sabe o que não é o teu sucesso. E se eu sei o que não é meu sucesso, eu preciso ter uma estrutura para aguentar, cara, programa uma saída. Você já falou várias vezes isso aqui, Thiago. Programa uma saída. Começa a se preparar para sair, começa a ver oportunidades para você sair, para que você saia com a menor dor possível, para o que você quer, o que você acredita que pode ser. Que também pode ser que você poderia ter ido para a Austrália e dizer, meu, não gostei, o Brasil não deu certo aqui também. E talvez não tenha ajudado muito. Então a pessoa pode mudar, falando de emprego, para um outro emprego, que talvez também não é aquilo ainda, mas ela já testou 2 que sabe que não quer e se prepara para sair. O que não dá é simplesmente larguei tudo e não sei para onde eu vou. E continuo sem saber onde eu vou. Aí fica mais arriscado. Justo. Né? Acho que esse era o ponto. Assim. Porque não só, não que, pelo que eu peguei do que o João falou, não era só não querer aquele trabalho, mas era aquela forma de vida. É isso. As atitudes que estavam envolvidas naquele ambiente, desde não cuidar da saúde, que o cara tem ponto de safena, a traição, tudo isso é o ambiente que ele não queria. Não é talvez o trabalhar 14 horas. Não, é o ambiente. É a soma dos fatores. A soma dos fatores. Então, vou abrir um pouco a cabeça e vou sair, vou dar uma andada e vou ver o que acontece. E estava na idade de fazer isso. Exatamente. Né? Muito legal. Agora, conta pra gente, eu gostei também de outra parte aqui, que você até citou na abertura. Como é que foi a história do super app Kaizen, né? Kaizen CRM para representantes, que é um negócio. Puta, isso foi em que ano, mais ou menos? Isso, cara, eu tô com 36, foi há 14 anos atrás, cara. Não, 2009. CRM há 14 anos atrás, a gente ia perguntar se era nome de sucrilhos, né? E você tinha criado um aplicativo e aí o cara desapareceu. Conta essa história. Cara. Conta, porque isso aqui eu nunca ouvi ainda, não. Bicho, na linha ainda do que eu decidi não fazer da vida, eu decidi, voltando da Austrália, que eu nunca mais ia assinar carteira. Que eu ia empreender. Não sabia exatamente o quê. Atitude boa essa. E aí eu comecei, cara, o que tinha mais próximo do meu contexto era a representação comercial na moda, que já vinha de uma, né, da família. E comecei. E daí eu comecei a perceber que eu comecei a me dar bem, cara. Comecei a vender, começou a acontecer. E aí eu comecei a prestar atenção no que eu fazia de diferente em relação a que outros representantes faziam. E eu comecei a hackear, não hackear, mas documentar esse tipo de coisa. E como eu vinha de um background de controladoria, eu sempre fui chato e pragmático em gestão, em número, em controle, em métrica. E aí eu comecei a criar planilhas para metrificar. Para cada X ligações que eu faço, eu consigo tantas pessoas atenderem, consigo marcar tantas visitas, de tantas visitas eu gero tanto de venda. Então, eu preciso escalar e tal. Só que naquela época não existiam os nomes bonitinhos que existem hoje, né? Cara, inbound, outbound, farmer. Cara, enfim, eu acabei aprendendo de conversar, mas eu já fazia tudo isso há 14, 15 anos atrás, sem ter o conhecimento teórico. E aí eu comecei a pegar esse Excel e transformá-lo em sistema web. Eu tenho até hoje os layouts, cara. Direto eu olho, eu montei um filme, depois eu mostro para vocês aqui um layoutzinho de app, que eu tenho todo o histórico de tudo que eu fiz, o que não deu certo, onde parou, por que parou, que eu adoro revisitar. Que legal. E esse da Kaizen, que é justamente o nome da empresa de representação, cara, era um software para gerir carteira de pedido, quando recebe comissão, fazer follow-up automático com o cliente por e-mail. Então, botei o pedido hoje, vai chegar tal dia. Cara, ficou do caralho. Só que foi o primeiro erro de empreendedor, né? Eu fiz com o dev, que na época minha de BDO, era um dos devs que trabalhava no time. A minha função no final do dia na BDO era criar os controles no Excel, criar os métodos ali, e sentar com o tech e desenvolver os softwares. Entendi. E aí foi o que propagou a minha vida de empreendedor. E, cara, esse cara pirou, entrou em depressão e desapareceu. O telefone mudou. Na época eu acho que era o Orkut dele sumiu. Nossa. Fui ter notícias dele 2 anos depois, aí já estava em outra empreitada e perdi tudo. Eu nem sabia, na época, né, você falou que a gente fez a captação, fundraising, na época eu nem sabia que existia startup, não sabia nada. Não tinha nada disso naquela época. Nada. 14 anos atrás. Cara, imagina o cara tá com a ideia da vida assim e o cara desaparece. Construindo. Tava avançado, João? Não, eu já usava para gestão do meu escritório há mais de um ano, assim. Nossa Senhora. Só que, mais uma vez, né, naquele contexto de não saber o que é
blitzscaling, não saber uma série de coisas que hoje eu tenho pleno domínio, eu já poderia, com a versão de 3 meses, ter colocado em escala. E aí, depois daquilo, cara, várias plataformas bombaram. Então, eu não tenho dúvida que aquele foi o meu grande case, sabe? Grande case, tava lá. Mas legal Que também legal. que, de novo, acho que não desistiu, Nem a pau. não se vitimou e foi pra guerra. Não sei se você passou e o parceiro sumiu 2 anos, vamos achar outro. É isso. Né? Eu acho que esse é o aprendizado que a gente tem que levar, cara. Não vai dar certo na primeira, geralmente não dá certo na primeira. Geralmente, às vezes, a segunda ou terceira poderiam ter sido melhores e você vai aprendendo, mas o importante é não parar, né? É isso, cara. Eu tô na 5ª jornada. Olha aí, a gente fala muito quinta. também disso, hein? Empreendedor de sucesso da primeira é raro. Muito difícil. Se é que existe, né? Se é que existe. Se existir, está convidado oficialmente a vir Pra aqui vir para nos pra contar, cá. porque isso é raro. Eu vou sugerir um cara pra vocês trazerem aqui que Opa. acertou de primeira. Esse cara é um case foda. É Mas mesmo? É a 5ª porque uma delas a gente viu ali, teve esse problema. As outras é porque não rolou. A Kaizen, a MoveOn. A Kaizen foi o que eu expliquei. A MoveOn, cara, foi um aprendizado para mim porque foi o eterno MVP. O Minimum Valuable Product, né? O produto mínimo viável para se vender. Eu fiquei pintando aquilo como se fosse um quadro. Você Só que eu deixei falou. o quadro tão perfeito que chegou uma hora que nem eu mais sabia o que tinha naquele quadro. E daí eu conheci o CrossFit, que meu sócio da época já praticava, e logo a gente converteu a MoveOn para CrossX. Entendi. E a CrossX em 3 meses estava no ar, voando e arrancando cabelo nosso, de tanto problema que deu. E logo que eu vendi a CrossX, cara, eu cofundei o Rodoclube, que é um ecossistema de caminhoneiros com gestão de risco, gestão de frotas e tudo mais. Olha só, totalmente diferente. Totalmente, cara, totalmente. Foi uma oportunidade que surgiu de uma grande transportadora que o nosso advogado em comum intermediou. Eles queriam inovar e eu fiz uma consultoria para identificar como é que era o modelo de negócio deles, o que tinha de oportunidade de spin-off. E daí nasceu o Rodoclube. Olha E só. aí o Rodoclube eu fiquei 1 ano e pouquinho à frente. E aí a CrossX começou a crescer, eu optei por focar 100% na YouMode. Aliás, a YouMode começou a crescer. você quis focar 100% no YouMode. Foquei 100% na YouMode. Então foram 2 cases que quebraram, 2 Deram super certo. que deram super certo, e a YouMode, que é o projeto da vida, assim. Que legal, massa. que legal. É. O que seria um ensinamento, assim, que você traria para quem está começando a empreender, molecada que está pensando em ter startup ou tá na sua primeira startup? O que você tem como dica, assim? Algumas, Elton. A primeira, sua ideia não vale bosta nenhuma. Desculpa o português rasgado. E até hoje, cara, a gente tá num ritmo de vida muito alucinante, né, cara? Fora o fundraising, a gente vai anunciar nos próximos dias a aquisição de uma empresa. A gente foi de 12 para 50 pessoas. Eu tenho 2 filhos. Então, cara, cada vez tempo é mais escasso. E eu tenho participado de algumas rodadas, e eu tenho muito prazer de fazer isso, para dar mentorias para empreendedores. Que legal. Só que eu vejo como eu tenho 0 paciência para algumas coisas que talvez, muito provável, eu tinha a mesma característica há 15 anos atrás. Então, cara, tem uma ideia. Ah, beleza, qual é? Ah, não, precisa assinar um NDA. Ah, cara, você acha que eu tenho tempo, velho, de... Beleza, fechou. Vai pro guarda e enfia no rabo, não quero Então, saber. briga. É todo seu, a sua ideia é toda sua, fique à vontade. Assim, Humildade, meus senhores, humildade. é um né? fato, cara. E assim, você não vai ter nenhuma ideia que alguém, por acaso, não teve também. Qualquer ideia todo mundo já teve, né? Então, parte desse princípio. Um segundo, você falou que é de altos e baixos, é de baixos e baixos, cara. São Baixos e raros. muito Boa, baixos. muito baixos e rasos. Então, o que eu tenho falado? Sexta-feira passada eu convoquei uma reunião com os 50, cara. Só para agradecer a galera e falar, velho, eu nunca me esqueço, quando acabou a CrossX, eu, obviamente, fiquei feliz com o dinheiro na conta, né, e o sucesso da venda, mas o que me brilhava o olho e me emocionava era lembrar o tempo e a jornada que eu passei com o meu time. Legal. Então eu só convoquei a galera e falei, galera, eu só queria agradecer e dizer que eu tô curtindo a vibe, eu tô curtindo a viagem, velho. Que legal. Então eu aprendi que o alto está na jornada. Porra. E A gente jura que a gente não combina com eles.
Que fique claro aqui. A não ser que todo mundo que vem aqui ouve todos os episódios. Todos os episódios, também pode ser. Não pensei assim, mas não é verdade também. Não é verdade. Mas também não é. Também não é verdade. Mas continua, desculpa. Não, mas e pode soar até como, né, historinha bonitinha, mas é real, velho. É real. A única parte boa de empreender é a jornada. E a melhor ainda é se ela der certo e vender. Mas a realidade é que para cada 100 é uma que vai dar certo. Cara, você mais... Agora eu vou usar, como diz o Thiago, romantismo, assim. A parte boa de viver a jornada, cara. Seja no empreendedorismo, seja na carreira, seja na jornada de pai, seja na jornada de filho, de marido, de amigo. Cara, a jornada, o seu prazer, quando ele está na jornada, quando a sua satisfação está na jornada, aí você chega, entendeu? Quando você só está botando todo o teu peso da alegria, da felicidade no resultado, cara, fica muito mais distante. Mas é que eu acho que o meu ponto é porque, que... Só para concluir, porque eu acho que a jornada nunca acaba. Eu acho que é isso. Sabe, ela não vai acabar, seja para carreira, e geralmente quem tem carreiras de sucesso, você vai ver que o cara... a gente vai trazer aqui uma pessoa que... Eu não sei se agora... Eu sempre confundo a gravação, mas vai ter um episódio de um profissional que entrou como estagiário e saiu como presidente numa puta empresa. E a gente falou, cara, mas que história louca, porque não é que ele ficou 45 anos na mesma empresa, o que é raríssimo. É que ele ficou em alta performance 45 anos na mesma empresa. E construindo uma jornada passo a passo, subindo, crescendo mais. Foda. Então, cara, é gostar muito da jornada, entendeu? Porque se ele entrasse na empresa e dizer, eu quero ser presidente... E aí? Provavelmente ele nem imaginava quando entrou, e nem quando estava 10 anos que imaginava. Depois foi construindo. A jornada que te leva longe, né, cara? Não é o resultado, você tem que se apaixonar. É que eu acho que a galera... Mas é só complementar. É que o meu ponto de vista aqui, não gosto da palavra provocação, assim, mas é que eu acho que as pessoas não entenderam o que significa o prazer estar na jornada. Teve um episódio que a gente gravou com o Adir, que ele falou, né? Ele tinha um sonho de ser gerente de uma grande companhia e ter a casa própria. Com 26 anos, ele alcançou o sonho. Ele vai fazer o quê? Parar? É assim, beleza, tem minha jornada, mas cheguei. E aí, ele vai se aposentar, ele vai sentar num canto. Então, assim, o que significa curtir a jornada? É que, cara, todo dia tem uma coisa legal acontecendo. Todo tempo tem uma coisa legal rolando. Tem as que não são legais, mas sempre tem uma coisa legal rolando. Você não precisa chegar num objetivo para ser feliz, cara. Porque senão... É isso, você vai chegar e aí você vai fazer o que no outro dia? Você para? Desculpa, continua. Não, é isso. E o Ricardo Amorim tem uma frase sobre economia que eu acho ótima. Uma frase não, uma percepção, que ele fala, a economia nunca está tão bem que vai para o céu. Quando ela fica boa, positiva, não quer dizer que ela vai para o céu. E quando ela fica mal, não vai para o inferno também. Então, cara, é essa oscilação. E essa é a jornada. O dia ruim não é dizer que vai ser sempre ruim. Pode ser uma semana ruim. Cara, pode ser um mês difícil. Cara, aquele mês... Quando um empreendedor que não está dando certo, que não está vencendo, ou quando na carreira você diz, cara, sabe aquela fase que você nunca consegue entregar, que não chega, que não dá, que não bate meta, que não, o projeto do marketing não andou, aquela campanha não deu o resultado que eu imaginei. Vai vir a próxima. Terminou aquele ciclo, vem o próximo e tenta aprender aquilo ali, vai seguindo, vai aprendendo, né? Então, a gente fala muito disso. Eu falei, porra, parece que é mentira, mas que a gente combina, mas a jornada é muito mais importante do que a chegada. Total, cara. E não tem chegada, tem jornada com chegada, mas não tem chegada sem jornada. É fato. Simples assim. É fato. E até porque, se você focar só na chegada, qualquer meio, não importa o que você faça, é justificável, né? Justo. Então, daí ética. Você pode passar por cima dos seus valores, da tua ética. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, cara, isso vai estar no livro da YouMold, assim. Antes da YouMold ter uma linha de código, ela já tinha o PowerPoint dos valores que a gente não abre mão, são inegociáveis. Tá legal demais. E por quê? E aí vem na linha do que você falou, né? O que eu poderia dar de sugestão? Alinhamento cultural com sócio, cara. Animal. Na minha época de CrossX, hoje, com muito mais maturidade, eu tenho clareza que foi por falta de maturidade dos dois e por falta de alinhamento. Mas a empresa, no momento onde a gente começou a expandir, vender para fora, que a gente poderia ter vendido por 100 vezes mais do que a gente vendeu, a gente rompeu relação. Putz. Primo de sangue. Ou seja, na YouMold foi um erro já que eu não cometi mais. A gente, antes de qualquer coisa, cara, toda pessoa que entra na empresa, a gente mostra os pilares, os valores, o que é inegociável.
Então, esse negócio que eu falo da transparência radical é um tesão, cara. Você sentar numa sala, olhar no olho e falar, ó, com licença, apertei aqui o botão da transparência radical. Então, sem filtros. É isso. Fantástico. Isso não tem preço, velho. Não tem preço. Gostei dessa. Transparência radical. Gostei dessa. Nós temos 6 pilares, esse é o que eu uso todos os dias. Então, é engraçado que em todas as reuniões com o cliente, transparência radical, daqui a pouco você vê as pessoas estão usando. É viciante esse negócio. Eu vou usar, né? É viciante. O dia que a gente fizer aquela reunião, eu vou ser transparente radical com você. Aperta o botão. Você, então, e aquele desconto do protagonismo? Transparência radical aqui. João, cara, o papo tá demais, mas daqui a pouco o Voz da Consciência vai... Temos 10 minutos ainda, Voz da Consciência? Tem, mas... Tem, vai. Ele é santista, ele é querido. Você já conheceu um santista com menos de 50? 1,50 m? Menos de 50 anos. 50? Também, eu acho, talvez. Nós vamos ter que um dia te colocar no ar, cara, pro pessoal te conhecer. Vamos marcar um bate-papo aí. Você vai contar como que você é santista. Você é um case, cara. Ô, João, pegando esse papo da transparência radical, me veio uma pergunta aqui. Porque, pô, startup, tecnologia, muita galera nova. Normalmente essa é a vibe, né? Esse é o público pagante. Como é que eles lidam? Como é que se tem conseguido trabalhar essa transparência radical? Porque numa normalidade, nunca é a regra, né? Mas tem uma maioria, talvez, essa turma mais nova tá muito melindrosa. Quando se toma um feedback mais duro ou quando a transparência é radical, do tipo, então eu não quero, então eu sou assim, eu não sou assado. Como é que tem sido essa gestão, você que está tão próximo dessa turma? Cara, pior que tem sido simples, velho. É mesmo? Não é um dos fatores que nos causam problemas. É mais mito? Não, eu não diria que é mito, mas é porque, por exemplo, na YouMold, cara, tem pessoas de direita, de esquerda, tem pessoas de diversas crenças diferentes e tem assuntos que são proibidos, cara. Simples assim. Então, eu não quero saber a tua bandeira, você não tem que saber a minha, a gente está aqui para trabalhar, né, e ter bom relacionamento. A gente tem um nível de maturidade na YouMold que eu tenho muito orgulho, cara, que começa legal. Pelos sócios. Então, nós começamos em 3 sócios, daí trouxemos um cara, não sei se você chegou a conhecer o Sandro. Não. O Sandro foi 30 anos diretor dos maiores varejistas do Brasil, começou a dar mentoria para a gente trouxe ele para dentro, virou nosso sócio, e na aquisição que a gente fez de uma empresa agora, nós trouxemos mais 3. Que legal. Então, a gente tem um nível de maturidade e alinhamento muito foda, que a gente consegue reverberar para o time. Uhum. Então, assim, Elton, não tem mimimi, velho. Que bom. É rasgado, que bom, assim. Não que bom. tem... Esse cuidado com os pilares está lá, com o time de recrutamento e seleção, João? Cara, eu vou te falar, a gente foi selecionado para um case, recomendo quem quiser entrar na plataforma do G4 e assistir o case e o molde lá, a gente foi selecionado sobre cultura e eficiência em gestão. Que legal. Por quê? Porque eu fui pedir socorro para a head, a Marcela Zaidan, de People do G4, e falar, cara, eu não tenho setor de People ainda. Como assim, cara? Você está batendo 50... E aí a gente virou um case lá, mas como é que vocês conseguem fazer funcionar sem o tal do gente de gestão? Dessa semana não passa, cara. É um compromisso entre os sócios, a gente vai botar uma área de People lá, mas até hoje foi nós founders. Mas então vou refazer a pergunta. Na hora da entrevista, na hora do bate-papo prévio, esses pilares negociáveis, eles são critérios de seleção. Exatamente. Alinhamento de expectativa. Né? Exatamente. Tanto cara, o Felipão, que a gente contratou recente do financeiro, eu mesmo eu fiz, primeiro o CFO fez a entrevista, depois eu fiz, e, cara, Felipão, eu vou te jogar real, velho, se eu te ofendesse, qualquer coisa, já não começamos. Cara, a empresa funciona assim, aqui não tem espaço para bandeira, não quero saber sua opinião política. Se quiser dar, fica à vontade, mas, cara, a gente senta no bar e conversa. Mas na empresa, no dia, não quero saber, velho. É isso aí. Os pilares são esses, aqui a gente funciona assim, aqui o cliente tem sempre razão, desde que ele não machuque nenhum dos outros 5 pilares. Faz sentido para você? Se você me disser que faz e amanhã reclamar que a gente é muito duro, eu vou brigar com você. Do contrário, faz sentido? Vamos em frente? Vamos. Então é assim, cara, Fantástico. Muito pontuado. Transparência radical. Desde o dia -1, não é nem do dia 1. É isso. Cara, transparência radical. Essa ficou linda. Gostei. Gostei. Porque... Tanto é que por conta do meu excesso de transparência radical, nasceu o 6º pilar, que a forma é mais importante que o conteúdo.
Então, você pode ser transparente e radical sem beirar agressividade. A forma é mais importante que o conteúdo. Exato. Então, você tem alguma coisa para dizer? Pô, o Thiago, ele tá num humor, ou ele tem um nível de maturidade que o Elton, de repente, não tem. Então, eu não posso ser transparente e radical do mesmo jeito com os dois. Posso ser, mas com a forma... Cara, mas eu vou te dizer, esse é um exercício de... Não é um exercício de empatia, eu acho que é um exercício de sabedoria que é uma provocação que eu faço aos líderes, né? A partir do momento que você se torna líder de uma equipe, que você se torna gestão, automaticamente você passa a ter esse dever. Você precisa moldar a sua comunicação e a sua forma de gestão ao seu time e não o contrário. É isso. Não acontece. É um dever cívico, mas vou te dizer, 3% dos líderes que eu conheço, infelizmente. Né? São poucos, a gente tá amadurecendo isso, mas entender que é isso. A forma de falar a mesma coisa é diferente para todo mundo. Fato. Para todo mundo. Fato. Justo. Eu achei foda, como você mesmo diz, esse ponto, porque é um entendimento que vai diferenciar a forma que você vai conduzir as coisas. Total. E a gente tem um agravante, velho. Eu não conheço pessoalmente 70% da minha empresa. Oi? Não conheço pessoalmente. Tudo home. Tudo home office. Nós temos um escritório bem legal ali em Santana. E nesse escritório só vão os 3 founders, eu, o Ju e Saulo, o financeiro, enfim, vai 8 pessoas no máximo. Olha só. E os nossos mix-ups, que são as reuniões mensais que a gente reúne todo mundo. Aí quem é de São Paulo vai, aí dá umas 20 pessoas no escritório e 30 lá fora. Uau! Não, aí Cara, virou aí case é ainda maior. Aí é case Case ainda maior. Case mesmo. Você acha difícil na sua empresa todo mundo junto, parceiro? Imagina. Liga para o molde lá e junto. faz um bench lá, parceiro. Faz um bench lá. Mas talvez esse ponto que o João trouxe, desse carinho da forma, garante esse alinhamento não só porque as pessoas se sentem respeitadas, mas porque você entrega a mensagem correta. Porque se você falar de maneiras diferentes comigo e com o Elton por causa do grau de maturidade, não é nem só uma questão de ofender outra pessoa. É que a mensagem não vai chegar. Você não vai se fazer entender. Perfeito. Então, assim... Cara, e alinhamento de expectativa é tudo, cara. Isso sim. Eu tava essa semana falando com uma pessoa que a gente vai contratar para comercial, uma marca nova. Aí tava eu e o head da marca. E aí ela perguntou assim, mas quanto é o faturamento atual? Vendeu para 200 clientes. Começou ano passado a marca. Eu falei, 0. O cara olhou com os dois, né? Eu falei, 0. Considera que é 0. Porque se ela tem. Mas, cara, do que tem que ser, não tem nada. Do que você tem aí na sua empresa, não tem nada. Se eu comparar com o que você tem hoje, não tem nada. Considera 0. Vem achando que é 0, que se tiver 1 é bom. E se você chegar aqui e ainda tiver 0, porque se um pode ter parado de comprar... Você já sabia que era 0, você vai começar a trabalhar. Você veio com esse desafio de sair do 0 ao 100. Esse é o seu desafio. Agora, posso falar que tem 300, que estamos com 50%? Posso, mas a pessoa ia chegar e dizer, mas isso é 10, você falou 50. Acabou o alinhamento ali, cara. Você perdeu o seu liderado ali. Você perdeu a pessoa ali, o tesão dela acabou, porque, mentiram na entrada. Então, transparência, mas eu gostei demais. Transparência radical e a forma é mais importante que o conteúdo. Gosto disso também. Isso. Também não adianta chegar, você é transparente. Exato. Soltar o cacete lá e não vai resolver. Né? Você transpõe uma barreira. Isso é um puta desafio, hein? Não, tanto é que eram 5 pilares, desde o D0 que eu falei. O 6º nasceu depois de tanta transparência radical. Assim, a gente viu que tinha necessidade de ter um filtro. Ter um filtro. E tem uma forma de fazer, porque cada um é diferente. Muito bom. Muito legal. Ô, João, para fechar aqui, a gente sempre tem uma perguntinha para conectar com o Esporte Clube. Né? Se ele falar que foi a final de Olímpica de tênis de mesa, a gente quebra a banca. O Goiama. A gente vai mais raro do que encontrar um Santista jovem. Excelência. Mas a gente sempre conecta aqui com o Esporte Clube perguntando para o nosso convidado um momento esportivo que te marcou. Seja que você participou, ou seja do seu time de futebol, ou seu time de qualquer outro esporte, ou em qualquer outro esporte, com algum ídolo e tal. Enfim, um momento esportivo, seja qual for, que te marcou. O que vem na memória aí de bate-pronto? O primeiro que vem, Corinthians e Santos. O Marcelinho dando corta-luz, o Ricardinho metendo no canto. Eu tava atrás do gol. Eu tava atrás do gol. Tava atrás do gol? Tava atrás do gol. Eu tava... Tipo, atrás do gol na arquibancada. Na arquibancada, tá. Achei que você tava no campo. Meu Deus, aí assim mais incrível ainda. Não, literalmente atrás do campo, assistindo, cara. O Gil dando corte no André Luiz, caindo de bunda. Que passou lá Foi lá no parar canto. Lá no alambrado.
tocou para trás, o Marcelinho deu corta-luz, o Ricardinho. E aquela chapa do Ricardinho. Chapa, nossa. Linda. Aquele inesquecível. Eu estava no jogo Corinthians e Brasiliense, que a gente virou. Eu estava no Corinthians e aquele time do Paraná, que o Gustavo Neri... A gente perdeu de 5-0 de ida e o de volta... Não, perdemos de 4-0 de ida. Cianorte, não. Acho que foi Cianorte, não foi? Cianorte? Foi alguma coisa ali. Caramba, eu esqueci. Paraná ali. Enfim, eu estava naquele jogo também, que virou 6-1, gol do Gustavo Neri, enfim... Mas esse do Santos foi mais marcante, disparado. Esse foi mais marcante. Nada contra, não foi direcionado a pergunta. Não. E você viu que ele poupou o Thiagão aqui do Mundial, né? Ele não quis, ele foi educado. Eu lembro bastante do Júlio César empurrando a bola praticamente pra dentro do gol com o chute do Neymar, né? Mas tudo bem, não tem problema. Esse eu não lembro. Esse eu não lembro. Alguém te perguntou alguma coisa? Ô, João, cara, obrigado demais pela presença. Porra, que história. Obrigado por ter nos inspirado de novo, porque acho que foi muito maneiro aquele dia e guardo com muito carinho. Fiquei olhando o ranking depois lá. Fiquei olhando lá. Competia, né, velho? Claro. Comercial. É da hora o ranking. Né? E no que precisar, estamos aqui. Vamos marcar as reuniões depois aí também. A galera que quiser conhecer mais, procura lá no iUmode, procura o João no Instagram. João Risoleu. João.risoléu. João.risoléu. Isso. E, cara... Quando quiser voltar, quando tiver novos empreendimentos aí, volta que a gente vai curtir demais. Não, com certeza, cara. Obrigado, velho. Prazer imenso. Desculpa os desencontros de agenda. Imagina. Mas foi um prazer. Eu tenho um tesão do caramba de fazer isso aqui e vocês fazem ficar mais prazeroso ainda. Maravilha. Parabéns pelo trabalho foda que vocês estão fazendo. Tamo junto. Boa, obrigado. E, Thiagão, quem quiser acompanhar esse episódio... É isso aí. A gente tá nas plataformas de streaming, procura a gente no Spotify, procura a gente no Deezer, para quem curte ouvir, para quem quer ver essa galera bonita que tá sempre aqui, no YouTube. No Spotify dá para ver também, mas o YouTube tá legal lá, e aí vai pro YouTube, já... assina lá, marca, ativa as notificações e aí já manda pra galera, todo mundo. E nas redes sociais a gente tá no Instagram, no TikTok, Protagonismo Esporte Clube. Lá a gente tem os cortes, os melhores momentos de cada episódio. Então, para quem quiser rever, dá uma passada lá no nosso feed e acompanha o tudo de melhor que teve por aqui até agora. É isso aí. E que você tem aí seus amigos que estão na jornada de empreendedor ou que estão pensando em mudar de vida. Quem sabe a Austrália é um caminho, funcionou pro João. Pega como é que é mesmo? O aviãozinho. O aviãozinho, manda para eles, vamos amplificar essa informação, vamos passar esse conhecimento adiante. Ajuda a gente a ajudar todo mundo, que esse é o nosso propósito, tá bom? Valeu, galera. Até mais.